A coisa que uma pessoa não tem o desejo de ser. Aí esse comentário é do Rubedo, que é o Dicionário Crítico de Análise Junguiana. Nessa simples afirmação estão incluídas as variadas e repetidas referências à sombra como o lado negativo da personalidade, a soma de todas as qualidades desagradáveis que o indivíduo quer esconder, o lado inferior, sem valor e primitivo da natureza do homem, a outra pessoa em um indivíduo, seu próprio lado obscuro. É forte, né? Nós estamos falando de um lado obscuro dentro de nós. E por isso esse tema, ele é tão assustador às vezes. Porque nós não enxergamos. Se nós enxergássemos com facilidade, ele não seria sombra. Então, o que você enxerga com facilidade na sua vida, eu sei que eu sou orgulhoso, eu sei que sou isso. Se você enxerga com facilidade, isso não é a sua sombra. A sua sombra é mais do que isso. Dá para entender? A sombra pessoal, isso está lá no livro, nesse é o Encontro da Sombra, ali, Cone Zweig, sei lá como diz. A sombra pessoal desenvolve-se naturalmente em todas as crianças. À medida que nos identificamos com as características ideais de personalidade que são encorajadas pelo nosso ambiente, vamos formando aquilo que Joy chama o eu das decisões de ano novo, que é tudo aquilo que a gente vai propor de ser agora, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquele outro. Ao mesmo tempo, vamos enterrando na sombra aquelas qualidades que não são adequadas à nossa autoimagem, como a rudeza e o egoísmo. Muitas forças estão em jogo na formação da nossa sombra e, em última análise, determinam o que pode e o que não pode ser expresso. Pais, irmãos, professores, clérigos e amigos criam um ambiente complexo no qual aprendemos aquilo que representa comportamento gentil, conveniente e moral, e aquilo que é mesquinho, vergonhoso e pecaminoso. Então, todos nós vamos desenvolvendo a sombra na medida das nossas relações, das experiências e do contato com as pessoas. E nós podemos ter posturas que estimulam muito mais esse volume da sombra, ou podemos ter posturas que estimulam menos o desenvolvimento da sombra. Mas todas as pessoas invariavelmente vão desenvolver a sombra. Então, quando nós temos condutas com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos pais, com a criança na evangelização, dizendo, você não pode fazer assim porque Papai do Céu não vai te amar, ou porque mamãe não te ama desse jeito, nós estamos fazendo uma alavanca enorme para este lado sombrio. Porque o que nós estamos dizendo? Se você mostrar isso, Papai do Céu não vai te amar. Não, Papai do Céu ama todas as pessoas, independente de como elas são. Mas se você tiver esse comportamento, nesta e nessa situação, você vai ter um problema. Percebem a diferença? Se você fizer isso, a mamãe não vai te amar. Não, a mamãe vai te amar do jeito que você for. Se você for delinquente, prostituta, traficante, qualquer coisa, a mamãe vai te amar. Mas se você resolver ser uma prostituta, você vai ter alguns problemas. Porque o corpo físico, ele não é seu para que você possa fazer dele fonte de renda. Ele foi te emprestado por Deus e você vai ter uma consequência de usar algo que não é seu para fazer dinheiro. Mas não porque Papai do Céu não vai amar. Você vai usar droga, e você pode usar droga, mas você vai queimar um monte de neurônios, você vai desenvolver um monte de outras consequências, de problemas, de dificuldades, mas não porque Papai do Céu, porque o papai não vai te amar. Porque se um pai ou uma mãe deixar de amar um filho pelo jeito que ele é, ele precisa ir para a terapia. Porque o problema não está no filho, está no pai e na mãe. Consegue entender? Porque amor tem a ver com este querer bem o outro, não querer que o outro seja de um jeito que eu gosto. Isso não é amor.
A gente acha que amor é querer que o outro se alinhe isso e aquilo, mas não entende que muitas vezes nós estamos incentivando no outro uma postura para que nós sejamos um pai bem visto, para que as pessoas nos elogiem, para que elas vejam que nós fizemos o nosso bom trabalho. Conseguem perceber? Nós estamos falando talvez de um comportamento final muito parecido entre todos nós, mas a diferença está nas intenções e que nos levam a agir dessa ou daquela forma, a querer isso ou aquilo. Ou eu quero que o meu filho não se envolva com pessoas de má vida pelos problemas que ele pode viver, ou eu quero que ele não se envolva porque assim vai desestruturar toda a minha imagem de bom pai, ou eu quero que ele não se envolva porque eu sei que se envolvendo assim eu vou sofrer, ou porque ele se envolvendo dessa forma ele vai me dar problemas. Na maioria das vezes, se nós fizermos uma análise bem radical, nós vamos encontrar uma postura bem egocêntrica por trás disso. Esse é o nosso lado sombrio. A gente fala da evasão do ninho, eu já falei isso para vocês, né? E a gente diz que isso é amor. Joana diz, não, isso aí é egoísmo. É a mãe que deu, e depois está esperando retribuição, está esperando troca e reconhecimento. Esse é o lado sombrio do materno. A gente dá, e a mãe tem que dar, e ela dá tudo, e ela dá mesmo. Mas depois ela cobra. E se ela não tiver o que ela tinha, ela se deprime. E se ela não puder construir a imagem que ela tinha, ela se mata. Se os filhos disserem que ela deu porque quis, ou se os filhos disserem que ela deu uma coisa, mas ela não deu o que o filho achava que era mais importante, aí ela se desestrutura. Então ela não estava dando por amor. Esse é o lado sombrio, muitas vezes, da mãe. Mas vocês acham que é fácil uma mãe aceitar isso? Tem umas mães aqui que estão me olhando com um olhar de ódio, que vocês não têm noção. Eu já fiz visualização aqui, ó, de proteção para mim, para não chegar nenhum tipo de pensamento desses querendo me destruir, por estar ajudando vocês a enxergar a própria sombra. Tá? Mas se você puder diminuir a intensidade do pensamento, vai ajudar, porque eu não sei se essa barreira aguenta as nossas 3 horas. Ô Marlon. Diga. Calma aí, vamos fazer assim, ó. Deixa eu passar só essa parte introdutória e aí vocês fazem perguntas, tá? Olha que legal essa imagem, gente. Fantástica. Um sorriso pela frente e um estado melancólico por trás. Bonito, né? Eu digo assim, a beleza não de ver, né, uma criança obrigada a pôr um sorriso na cara, mas eu digo a beleza da forma como foi representado, né? E que a gente fica só com a imagem da frente. A gente se preocupa só com a imagem da frente e a gente obriga os outros a se preocuparem com a imagem da frente. E quando a gente estuda um pouco mais da sombra, a nossa preocupação ela começa a ser em torno da imagem que está lá atrás. Então eu sou bem bonitinho, bem queridinho, bem amoroso, bem atencioso, bem envolvente. Essa é a imagem da frente. E aí depois as pessoas diziam, eu lembro que eu falei já isso para vocês quando eu era bem novo, quando eu comecei a fazer palestra, as pessoas vinham dizer, meu Deus, que menino iluminado, porque eu era muito pequeno, eu já sou miudinho. Aí vocês imaginem eu com 13 anos de idade, eu acho que eu era assim. E aí fazendo palestra, discursando e não sei o quê, e aí as pessoas diziam, meu Deus, que menino iluminado, mas elas estavam vendo só a parte da frente. Gente, mas técnica para fazer palestra, para falar para isso, para aquilo, qualquer um pode desenvolver. Quantos de nós fazemos palestra para sobressaltar o orgulho, para ter o aplauso das pessoas, o elogio, o reconhecimento? Então, quando nós começamos a estudar a sombra, nós vamos mudando a nossa postura frente à vida, a respeito de nós mesmos e a respeito dos outros. Não num sentido condenatório, dizer, mas é bem bonita, mas lá atrás deve estar uma desgraça, né? A que preço que está bonita desse jeito? Não é nesse sentido. Mas é de não se deixar levar por um sorriso. Não é porque as pessoas estão sorrindo, ou são bem alegrinhas, ou mostram uma vida maravilhosa, que não existe dor, que não existe sofrimento, que não existe necessidade de acolhimento, de atenção. Às vezes nós vemos uma pessoa muito bonita e não temos coragem, eu digo assim, feliz e alegre, e não temos uma intimidade,
não nos aproximamos, não damos espaço para que ela fale de como está a sua vida. A gente pergunta o que você está fazendo. E ela vai dizer que ela está fazendo isso, ela está fazendo aquilo, ela está dando curso disso, daquilo. Mas a gente não pergunta como você está. Porque talvez no como você está, de verdade, a gente ache aquele outro estado. E o que você está fazendo, a gente acha essa superficialidade desse discurso bonito que todos querem ouvir. E é bom ouvir esse lado, não é? E aí, como que você está? Eu estou ótimo, que maravilha, né? E aí a gente vai logo e anda rápido para a pessoa não começar a falar do seu estado depressivo. Graças a Deus, que fulano só disse que estava bem e que bom, né? Não começou com aquele terço. Vocês já viram, gente? Assim vocês acham que eu estou louco? Porque se vocês acharem que eu estou louco, eu posso fazer a oração e a gente ir embora. Todo mundo, diz o Jung, carrega uma sombra. E quanto menos ela está incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela é. Olha que horror! Quanto menos incorporado, quanto menos contato você tiver com a sua sombra, mais densa ela estará. E mais problemas ela te dará. Quanto mais divino e maravilhoso você desejar ser para todo mundo, mais cruel você vai ser nas suas atitudes. Já viram gente assim no centro espírita? Que para manter a luz do centro, para alimentar a doutrina rediviva, passa por cima do monte de gente. E diz assim, não tem problema que saia da casa, porque é importante que se mantenha a doutrina. Mas a doutrina é doutrina de amor, de consolação. Se a pessoa saiu da casa por causa de uma coisa mal resolvida, a doutrina não se manteve. E neste discurso do certo, do correto, do bonito, do valorizado, nós passamos como um caminhão por cima de um monte de gente. Isso é o lado sombrio do sujeito que quer ser o herói, o iluminado. Tem que matar muita gente para se prevalecer dessa forma. Mas como nós temos um discurso religioso bem bonito, no qual nós podemos nos esconder, ele fica perfeito. E aí quando a gente olha um pouco mais de perto, a gente diz, opa, como é? Tem um texto, cadê a Claudinha? Claudinha Rojas. Que parte que é que aquele texto que você leu para a gente lá na URI, que Kardec fala das relações, que a gente precisa cuidar muito das relações, mais do que dos conceitos até. Na revista Espírita, fala, né, que sempre que houver uma divergência, vai ficar do lado de quem tiver mais caridade. Você vê só. E ele fala da gente ter cuidado com as relações. Porque os conceitos eles vão ser revistos, as pessoas vão mudando, ninguém muda porque a gente está se impondo. Não estremecer, porque é melhor que nós estejamos juntos. E quando nós estamos juntos, os conceitos eles vão sendo revistos naturalmente. E aí eu ouvi aquele texto uma vez, a Cláudia trouxe na reunião da URI, e falei, meu Deus do céu, Kardec falando isso há quantos anos atrás? E nós ainda não entendemos direito. De qualquer modo, forma um obstáculo inconsciente, impedindo nossos mais bem-intencionados propósitos. Esta frase, sem dúvida nenhuma, merece muita reflexão. Porque nós temos propósitos maravilhosos. Todos vocês aqui têm, não tem? A gente quer transformar o mundo, a gente quer que a família ande para frente, a gente quer ser melhor, a gente quer um monte de coisas bem legais. E aí o que o Jung nos diz é que esta sombra, quanto mais densa ela está, quanto mais negra, ela vai se tornando um maior obstáculo para os nossos mais bem-intencionados propósitos. No sentido assim, de que, neste nível evolutivo, não precisa se preocupar com se projetar e ganhar destaque, ganhar luz e ser uma pessoa bem legal. Se preocupe em ter contato com a sua sombra. Porque ela é o obstáculo para a divindade que existe dentro de você. A divindade já está em nós. Nós somos criados por Deus. Ela já está em nós. Mas existem obstáculos que impedem a sua manifestação.
E nós ficamos tentando criar uma luz através de um comportamento humilde, através de um comportamento paciente. Então a gente aprende que uma pessoa paciente, ela espera todo mundo falar. E se não der tempo dela falar, ela também não se preocupa com isso, porque ela é uma pessoa paciente. E uma pessoa humilde, ela aceita as coisas que os outros falam, e ela não revida, ela não reclama, ela não questiona, porque a humildade, ela consente a todas essas coisas. E nós temos esses comportamentos tentando criar uma luz que é artificial. Porque a luz que existe em nós, ela já foi dada, ela não precisa ser criada, ela foi dada por Deus. O nosso trabalho maior é de tentar lidar com essas sombras que impedem a manifestação da luz dentro de nós. Não precisa criar comportamento de luz. Precisa conseguir lidar com a sombra para que ela não seja tão espessa, para que ela não seja tão densa, tão obscura. E na medida que ela perde toda esta potência, a luz ela vai se manifestando naturalmente, porque ela já está dada desde a nossa criação. Whitman nos ensina que a pergunta adequada para se fazer nunca é: será que tenho um lado negativo? E sim, onde é que ele está agora? Perceberam a diferença? Não é perguntar se eu tenho sombra, se eu tenho um lado negativo. A pergunta é: aonde ela está? Como ela está se manifestando na minha vida? Como ela está presente nas minhas relações? Em quais relações a sombra está mais presente? Em quais ela está menos presente? Essas são as melhores perguntas que nós podemos fazer em termos de autodescobrimento. E aí, para ajudar vocês, embora eu já tenha falado, mas eu trouxe novamente essa reflexão da classificação do planeta Terra. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. E o que diz-nos o Evangelho, capítulo 3, item 4, é que nos mundos de provas e expiações há predomínio do mal. Até nos mundos de regeneração, a colocação que eles fazem é: ainda o mal não perdeu todo o seu domínio. Então ele ainda tem um domínio muito grande. Olha que questão. Nos mundos de regeneração, que nós ainda estamos caminhando para chegar lá. Quanto mais nos mundos em que nós estamos. Então, existe o predomínio do mal no nosso planeta. E a pergunta que não quer calar é: como se caracteriza um planeta? Como que caracteriza? De provas e expiações, de regeneração, mundos felizes, celestes, primitivos. Como que se caracteriza um planeta? Deus bate o dedinho e diz: agora vai ser regeneração. Agora, esse provas e expiações. Aquele eu quero que seja felizes. Como que se caracteriza? Pelos espíritos que lá habitam. Porque se tirar todos nós daqui e colocar apenas espíritos puros na Terra, a Terra vai ser um mundo celestial. Então, para dizer que o mal predomina na Terra, é porque o mal predomina em todas as pessoas que vivem na Terra, com raras exceções de espíritos que vêm em caráter de missão, a exemplo de Jesus. Tem algum missionário aqui? Levanta as duas mãos, para a gente já abraçar, acorrentar e internar, porque essa pessoa não deve estar livre no movimento espírita, porque ela vai trazer prejuízos para a gente. Tem algum missionário aqui? Pelo menos que você esteja constrangido de levantar a mão. Os espíritos que lá habitam. Então, se no Evangelho eles nos dizem que a Terra é o mundo aonde o mal predomina, é porque em nós o mal predomina. Pensa um pouquinho se o mal predomina em você. Você que é tão bonitinho, tão arrumadinho, tão polido nas relações,
A pessoa pisa no pé e a gente diz: meu irmão, no centro espírita, né? Meu irmão, você está pisando no meu pé? Com licença. Como que o mal predomina em você? Se você evangeliza, se você faz palestra, se você coordena estudo, como que o mal predomina? Ele predomina na sua ignorância. Na ignorância. Ah, mas você é muito bonzinho, né? Ele predomina em termos de constituição do sujeito, mas ele está ou sob controle ou ainda escondido. Mas ele predomina na nossa constituição psíquica. Então, se a gente pudesse colocar em porcentagens, mais do que 50% de nós ainda é o mal. Mas ele está ou sob controle, ou silenciado, porque não foi despertado como uma fera que ainda não está com fome. Será que, se você tivesse sido educado no meio da favela, a trancos e barrancos, com socos e pontapés, sendo xingado e humilhado, você hoje estaria aqui num grupo de estudo de Joana de Ângeles de Psicologia Espírita para levar à luz as pessoas? Só se fosse missionário. Será que se você tivesse sido abusado constantemente pelo pai, pelo padrasto, pelo tio, e que a mãe dissesse: meu filho, eu não posso, minha filha, eu não posso fazer nada, porque são eles que nos sustentam, e você descobrisse que não é merecedor nem do amor da sua mãe, porque ela te vende, ela te troca para se manter, porque ela não quer ir trabalhar, será que você hoje faria oração a Deus agradecendo a sua vida? Será que se nós estivéssemos lá no Oriente Médio, no meio das guerras, naquela lavagem cerebral de uma cultura de que matar é o melhor caminho, porque matando o inimigo, nós nos libertamos e vamos a Deus, nós teríamos o mesmo comportamento de hoje e diríamos: não, imagina, não vou matar. Se nós fôssemos educados para matar, será que a nossa alma seria tão forte e tão centrada a ponto de dizer não? Entendem? O mal, ele predomina em nós. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que nos coloca em condições para nos auxiliar a mantê-lo sob controle e nos auxiliar a desenvolver essas virtudes que ainda existem dentro de nós. Será que se estivéssemos como Jesus, preso à cruz do martírio, nós conseguiríamos dizer que perdoamos as pessoas como nós dizemos muitas vezes que perdoamos? Entendem? O mal, ele predomina em nós. Senão Deus teria errado de nos ter posto na terra. E Deus não erra. Mas fato é que ele está sob controle, ou ainda adormecido. Eu coordeno lá na nossa casa espírita um grupo de estudo de iniciantes. E aí quando a gente entra nessa parte de discutir o mal, discutir as condições de vida, sempre tem as minhas alminhas lá penadas que dizem: ah, Marlon, mas então a gente está muito bem, por causa dessa encarnação, né? Como assim? Nós tivemos uma encarnação passada maravilhosa e que Deus nos colocou numa situação muito confortável de poucas provações, de poucas condições de expiação. E aí eu digo: ou nós estamos muito bem, ou nós estamos tão mal, que se Deus apertasse um pouco, a gente gritava. E aí ele diz: ainda não está no momento. Vai para o centro espírita, vai aprender a rezar, vai ter contato com os espíritos, vai se transformar, vai desenvolver um pouco destas virtudes, para que, quem sabe, na próxima ou daqui umas 10 para frente, você possa estar numa expiação significativa, numa aprovação significativa, e aí a gente vai ver se você está bem ou não. Mas a grande maioria de nós não está em provações significativas, não porque a gente tem reencarnações lindas do passado, é porque nós ainda não temos condição de dar conta dos nossos compromissos morais, porque Deus não dá o fardo maior do que o sujeito possa suportar. Gente, o que nós fizemos há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás? Entendem? Então,
essas questões, logo no início do Livro dos Espíritos, trazendo a pluralidade dos mundos habitados e classificando a Terra e os outros mundos, nos fazem olhar para nós e dizer: o mal também predomina em mim. Talvez se eu tivesse reencarnado em condições mais adversas, talvez se eu estivesse numa outra cultura, em outras situações, ele apareceria. E agora ele só não apareceu. Mas ele predomina em mim porque eu sou um habitante da Terra. E Deus não errou me colocando neste planeta. Conseguem compreender isso que eu estou falando? Olha a energia negativa que está vindo. De raiva. Desgraçado. Porque até antes eu estava pensando que a minha vida era muito boa e que a encarnação passada tinha sido maravilhosa. Não, você é fraco. Por isso que você não tem muitas provações na tua vida. Porque você não consegue dar conta. Porque se Deus apertasse um pouco mais, você cometia suicídio. Você se perdia, você matava o outro, tratava mal, humilhava, se perdia. E para você não perder a tua encarnação, Deus dá um peso ameno. Porque se Ele der um peso maior, você perde a sua encarnação. Não porque nós somos espíritos de luz. Porque se o fôssemos, nós não estávamos na Terra. No mundo de tantas dores, de tantas aflições, de tanta ignorância e de tanta turbulência pela qual nós ainda vamos passar, segundo o que os Espíritos têm relatado, é porque boa coisa nós não somos. Mas elas estão todas sob controle. Um suposto controle. Né? Um suposto controle. Porque quando a gente é posto em provação de verdade, aí a gente vê se está no suposto controle ou não. A sombra, gente, é aquilo que eu faço, que eu fiz, que eu farei, ou a tendência que existe em mim de fazer. Eu posso ter ódio da prostituta, daquela vagabunda que os homens vão lá, que traem as mulheres, que não sei o que, e tudo, o terço que a gente reza para elas se iluminarem, e se isso gerou tanta revolta, pera lá, tem algo dentro de ti. Ah, mas eu jamais seria uma prostituta. Mas você não sabe se você não foi, se você não será, e se não existe a tendência em você a ser. Porque algo dentro de você tocou. Você poderia olhar e dizer: meu Deus do céu, que vida difícil dessa mulher, de ter que vender o próprio corpo que existe de mais íntimo para qualquer homem desconhecido a troco de tão pouco dinheiro. Você podia ter pena, mas quando você tem raiva, é porque tocou em alguma coisa dentro de você, na sua tendência, na sua possibilidade, naquilo que você já fez e ainda não se perdoa de ter feito, e que se tiver em outras condições vai voltar a fazer. Toca em algum lugar dentro de você. Então a sombra não é o que eu faço agora, porque eu olho para a minha vida e digo: eu jamais seria uma prostituta nessa encarnação, com essa educação que eu tive. Mas será que em outra encarnação, com outra educação, com outra família, em outro contexto, eu também teria essa mesma certeza? Eu acredito que não. Então daí nós recolhemos a projeção e olhamos para dentro de nós. Não são poucos os indivíduos, diz Joana de Ângeles, que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto mascaradores dos seus conflitos. Qual de nós está nessa condição? Não levanta o braço? Para não gerar constrangimento do outro que acha que não está nessa condição. Não são poucos. O que quer dizer não são poucos? É que são muitos, né? Mas o muitos vocês sabem, né? É os evangélicos, os católicos, os todos outros tortos, porque nós não. Nós usamos da religião adequadamente. Mas Joana de Ângeles, ela escreveu num livro espírita, por acaso, só para que a gente tenha o conhecimento e possa olhar para nossos irmãos de outras religiões e mostrar-nos o caminho. Por acaso, ela escreve num livro espírita
para dizer que não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos. Porque se no centro espírita eu for falar da minha vulgaridade, o que as pessoas vão dizer? Como não vão dizer nada? Marlon, mas e você, que é palestrante? Eu não recebo mais o passe com Marlon, né? E está na mesa mediúnica. Meu Deus do céu, o que é isso? Não, você está brincando com a gente, né? E aí a gente fica nesse meio. Porque todos nós acabamos tendo um comportamento de negação da sombra. Então nós nos juntamos uns com os outros porque sabemos que ali nós estamos seguros de não ter contato com a nossa sombra. E quando as pessoas começam a falar das suas sombras, tem outros que se revoltam. Por que se revoltam? Muitos destes, Marlon não disse todos, muitos destes se revoltam porque se ele começar a falar da sombra dele, se ela começa a falar da sombra dela e eu faço parte desse grupo, vai chegar uma hora que eu vou ter que falar da minha sombra. Para com essa palhaçada. Vamos nos reter ao texto. O grupo de estudo é para o texto. Tudo bem, mas daí você lê um texto como esse de Kardec, e o texto faz você pensar a vida. Porque essa é a proposta de Kardec. Ele diz da segunda fase, que é o desenvolvimento do intelecto, para a terceira fase, que é da transformação moral. Como que nós vamos transformar algo que nós não temos consciência ou contato? Jamais. Para eu trabalhar a minha vaidade, eu preciso assumir a minha vaidade. Para eu trabalhar a minha sexualidade desregulada, eu preciso assumir a minha sexualidade. Para eu trabalhar a minha inveja, o meu orgulho, eu preciso assumir. E muitas vezes o medo de sair disso e de se ater ao texto é um mecanismo de defesa das pessoas, já há muito tempo estabelecido por Freud como intelectualização. O Marlon disse que a gente não estuda. Pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. Porque jamais você vai fazer um grupo de estudo sem você ter boas referências bibliográficas, sem você primeiro começar com Kardec, sem você trazer o conteúdo que norteia todo o encontro, mas estar proibido de falar de si, eu acho que isso a gente deve pensar. Se nós estamos preocupados com a doutrina, ou se em muitas situações nós estamos preocupados em não sermos colocados numa situação constrangedora de falar de nós, porque se todo mundo estiver falando, a gente vai ter que falar. O Marlon falou que grupo de estudo é psicoterapia. Gente, eu tenho uma parte muito má, que não está nem na sombra, está na consciência. E eu persigo vocês. Não falei que é psicoterapia, não falei que grupos de estudo é grupo de apoio, de desabafo e dessas coisas. Mas quando nós estudamos os textos, as orientações, as referências, nós precisamos nos perguntar como estamos em relação àquele tema. Nós lemos no Evangelho no Lar sobre orgulho e a família não tem coragem de dialogar como nós estamos sobre orgulho. Porque a lição mais linda que um pai poderia dar sobre orgulho para o seu filho, era de depois de ler o texto sobre orgulho, dizer: e vocês sabem que eu percebo que o orgulho está muito presente na minha vida. Essa semana mesmo, quando um funcionário meu me chamou a atenção, eu desfiz dele, para tentar mostrar que sou eu que sei, embora eu soubesse que eu estava errado. Essa é a maior lição evangélica que a gente pode dar a um filho sobre orgulho. Mas não, a gente fica no texto. Porque o texto não faz a gente falar da gente. Não faz a gente se expor. E aí a gente ensina falando do texto. Porque falar da gente, a gente acha que se um pai assumir o orgulho para o filho, ele vai perder a autoridade. E muito pelo contrário. Ele vai ter muito mais autoridade e respeito pelo seu filho. Porque ele reconhece o humano que existe. Ele sabe que ali não tem as máscaras. Consegue entender?
Nós não estamos falando de não estudar, nós não estamos falando de não ter os textos e as referências, mas conforme está lá na conclusão do Livro dos Espíritos estabelecido por Kardec, o primeiro momento é o do fenômeno, o segundo momento é o do intelecto e o terceiro momento é o da transformação moral. O texto, a referência, o estudo é para fazer com que nós consigamos olhar para a nossa conduta, para a nossa vida, para as nossas atitudes e ali trabalharmos. Ficar no texto, muitas vezes, é mecanismo de evasão da realidade. Assim como ficamos em discursos religiosos e comportamentos aparentemente ideais para não termos contato com a nossa sombra. Mas não é o Marlon que está falando isso. É Joana de Ângeles. E por isso eu trouxe as referências para vocês no nosso primeiro encontro de quem é Joana de Ângeles. Um espírito que já trabalha com Jesus desde o tempo que ele esteve à Terra, que foi convidado a trabalhar para a doutrina espírita e que hoje tem uma grande responsabilidade na evangelização do nosso país. Eu tenho certeza que se esses textos não devessem vir à tona, o plano espiritual superior teria 1000 recursos porque ela descambou e tirasse ela de cena. Agora, se permitiram que ela viesse até aqui com essa abordagem psicológica e trouxesse um texto tão profundo como esse, é porque a gente precisa pensar. O quanto a religião está nos auxiliando na verdadeira transformação moral, ou o quanto o entendimento inadequado da doutrina espírita está nos estimulando a fugirmos de nós mesmos. As condutas puritanas camufladas, externas, intelectualizadas, que estão nos afastando da transformação moral verdadeira e necessária. E aí eu quero trazer Paulo. Paulo, para mim, é uma figura esplendorosa. E ele diz assim: nada digo para que ninguém faça de mim uma ideia superior ao que vê em mim ou ao que me ouve dizer. Além disso, para que o caráter extraordinário dessas revelações não me exalte, foi colocado um espinho na minha carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear. Está lá na carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Paulo, quem é Paulo? Tem na cabeça de vocês a nobreza desse espírito? O trabalho que ele desenvolveu? Quem não tem, leia Paulo Estevão, para ter noção da profundidade do contato com o que existe de mais essencial no nosso mundo, porque ele fez uma grande revolução do nosso planeta, com o trabalho que ele se dedicou. E na hora que estava acabado, estrupiado, sem forças, e as pessoas dizendo: Paulo, descansa, ele diz: não posso descansar, porque o trabalho não é meu, o trabalho é do Cristo. E saía a caminhar horas e horas para construir as primeiras igrejas. E ele, um espírito de tão alto escalão em referência a nós, ele diz que foi colocado nele um espinho na carne, um anjo de Satanás para lhe esbofetear. Se ele, na altura da sua elevação moral, tinha um espinho na carne, um anjo de Satanás para lhe esbofetear, o que nós temos? O próprio Satanás, né? Porque o mal predomina em nós. Entendem? E aí eu acho bem importante trazer essa referência, porque essa, para mim, é uma das principais referências de contato com a sombra, em Paulo de Tarso. Eu quero ainda escrever um livro sobre a história de Paulo e relacionar com todos os conceitos psicológicos, porque ele traz muito forte a questão das máscaras, enquanto estava lá como senhor da lei. Depois ele faz um grande processo de transformação, de contato com a sombra e de individuação. Olha que coisa maravilhosa. Ele, neste nível evolutivo, diz que precisava ter nele um espinho cravado, posto por um anjo de Satanás. O que nós temos?
E aí o que eu queria que vocês pensassem é assim: o fato dele ter este espinho na carne, um anjo de Satanás para lhe esbofetear, impediu de realizar o trabalho que ele realizou? Não. A resposta não é não. A resposta é muito pelo contrário. Porque foi por ter este espinho cravado na sua carne, ele diz que ele realizou o trabalho que ele realizou. O que isso diz para nós nos tempos atuais? É que pela nossa capacidade de contactarmos a nossa sombra, é que nós conseguiremos realizar os grandes feitos do mundo. E daí isso corrobora com o que o Jung falava, de que quanto mais nos distanciamos e quanto mais espessa é a sombra, mais ela impede a realização dos nossos maiores ideais. Consegue juntar tudo isso? Eu fiz uma pergunta, consegue juntar tudo isso? Tá triste? Deixa eu ver. Dá. Mas daí nós temos primeiro... Quem lá atrás quer fazer uma pergunta? Me ocorreu se durante a adolescência que a gente começa a contestar as regras e as orientações, a gente não está numa fase em que a sombra tem mais oportunidade de se manifestar. Que ela tem mais oportunidade de se manifestar? Não sei, a gente pode pensar, mas para mim, assim, a adolescência é uma fase crucial, onde a gente está ali decidindo se ela vai ficar mais espessa ou menos espessa. Porque é a fase de inserção social. Então é a fase onde a gente está organizando tudo na nossa cabeça, dizendo, isso eu não posso ser, isso eu não posso ser, isso eu não posso ser, senão meu pai não me ama, eu não tenho namorado, eu não tenho amigo, eu isso, e é onde a gente está criando um movimento muito grande de sombra. Essa é uma fase muito forte de intensificar a sombra. Quando eu vou acreditando que eu não posso mostrar algumas partes minhas, não posso ser quem eu sou, porque se eu assim o for, eu não vou ser amado. Entende? E aí, olha que trabalhão dos pais, né? Não que um pai vai evitar um filho de desenvolver uma sombra, porque isso está na nossa natureza dessa encarnação. Não vai evitar. Mas quanto a gente contribui para isso, né? Talvez num grito desesperado de querer ver o filho bem, ou às vezes até para não sofrer, a gente fala coisas que a gente não deveria falar. Porque se alguém te amar... Gente, eu estou sentado porque eu estou com dor no meu joelho, tá? Se alguém te amar pelas coisas que você não mostra, e se alguém te amar pelas coisas que você se obriga a mostrar, essa pessoa não te ama. Se eu tenho que ser super comportado, super adequado para as pessoas me amarem, essas pessoas elas não me amam. Elas amam a imagem que eu construí a meu próprio respeito. Eu posso facilitar as minhas relações. Então isso é diferente. Eu tenho vários impulsos e eu estou tentando mantê-los sob controle para facilitar as minhas relações. Mas não acreditar que se eu for desse jeito não me amam, e se eu for daquele jeito me amam. Não, aí é um engodo. Não quer dizer que a gente vai botar todos os nossos leões para fora e as pessoas têm que nos amar como nós somos, de maneira nenhuma. Nós podemos facilitar as nossas relações. Lembra que a gente falava da persona que ela tem essa finalidade de facilitar as nossas relações, desde que eu sou uma pessoa cruel. Mas eu não vou expressar minha crueldade a todo momento. Eu vou tentar mantê-la sob controle, mas eu sei que eu sou uma pessoa cruel. E eu identifico a minha crueldade nos relacionamentos que eu tenho. Eu identifico o meu comportamento cruel com um perfil de bem bonito, de bem teórico, de bem maravilhoso, mas que traz um comportamento cruel, que machuca, que maltrata, que fere as pessoas. Não é porque eu identifico essa crueldade dentro de mim que eu vou deixar que ela siga desgovernada. Mas eu nunca vou esquecer nessa encarnação que eu sou cruel. Porque às vezes na oração eu sou cruel.
Às vezes na palestra eu vou expressar toda a minha crueldade. Às vezes na caridade eu sou cruel. Na mesa mediúnica, entendem? Se eu não sou capaz de amar a pessoa invejosa que eu sou, a pessoa arbitrária, a pessoa egocêntrica, a pessoa cruel, a pessoa promíscua, a pessoa qualquer coisa que eu sou, como que eu vou viver a lei de amor em relação ao próximo? Não tem como, a gente tem um comportamento aparente. Porque Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na medida em que você for capaz de amar a pessoa invejosa, promíscua, ciumenta, ansiosa, qualquer coisa que existe dentro de você, na medida em que você for capaz de se amar do jeito que você é que você será capaz de amar o próximo. Se você não ama essa pessoa que você é, desculpa informar para vocês, mas o amor ao próximo, ele não é verdadeiro. Porque foi Jesus quem traçou essa condição de amor ao próximo como a si mesmo, é condicional. Você só vai amar ao próximo na medida em que ama a si mesmo. E aí a gente diz que perdoou, a gente diz que um monte de coisas, mas é incapaz de se amar como é. Então não perdoou de verdade, não ama um monte de coisas. A gente tem comportamentos de amor, a gente tem comportamentos de perdão, mas a gente não perdoou de verdade. A gente não está amando de verdade, se a gente não for capaz de se amar em primeiro momento. Isso não é o Marlon que está dizendo, é Jesus que traz a regra fundamental. Nesse aspecto, a importância de amar os inimigos seria muito mais importante. Como? Por que é tão difícil? Muito maior do amor. Agora, falando a si próprio, amar a si mesmo, a sua sombra, seria muito mais, digamos assim, uma expressão de alto amor muito mais elevada, acredito. Mas eu acho que é mais fácil, sabe? Porque a gente está ali com a gente se conhece um pouco melhor, a gente vê isso e vê aquilo, eu acho que é mais fácil. Mas eu tenho certeza que é impossível amar um inimigo se você não ama o negativo inimigo que tem dentro de você. Né? E a gente está mais preocupado lá do que cá, e eu acho que não, né? O caminho é primeiro interno. A doutrina espírita, por que a doutrina espírita não tem quadros? Por que a doutrina espírita não tem os rituais tão estabelecidos? Por que a doutrina espírita não tem todas essas coisas? Pode ter um quadro bonito? Pode, no fundo, se a gente for pensar, não tem problema nenhum. Mas é para estimular as pessoas de que o movimento é para dentro, não é para fora. A gente não senta lá de joelho para rezar para um santo, porque o santo vai me salvar. É o Deus que existe dentro de mim. É o contato com a divindade, com a minha consciência. É lá que estão as leis divinas. Então, a doutrina espírita faz todo o movimento para dentro, para dentro, para dentro. E aí, na hora de viver virtude, a gente acha que é para fora. Né? Aí a gente acha que é para fora. Meu Deus, mas a gente está sendo contrário a toda a filosofia espírita. Entendem? Porque o tempo inteiro a proposta doutrinária é para dentro. Gente, leiam todos os textos que estão lá de Kardec. É o tempo inteiro um convite a olharmos para dentro. E quando que a gente olha para fora? Para não julgar, para não condenar, para não machucar os outros, para não passar por cima dos outros. Todos os textos vocês vão ver isso. O olhar para dentro. E a gente só olha para fora para dizer, não olha, não condena. A trave e o argueiro é este movimento para dentro. Então, o contato com a sombra é justamente este percurso de olhar para dentro. Mas eu pergunto para vocês, é mais fácil ou mais difícil? É muito difícil. Gente, olhar para dentro, a gente tem que assumir que a gente não é a pessoa que a gente achava que era. A gente tem que assumir que a gente é menos do que a gente imaginava. A gente vai contrário aos nossos ideais, a gente se põe em risco de não ser amado pelas pessoas, de ser rejeitado, de se sentir humilhado. Ter contato com a sombra é uma das tarefas mais complexas que nós vivemos na atualidade. Mais complexas. Porque é preciso desfazer muitas coisas para que a gente tenha um contato genuíno com a nossa sombra. Mas depois eu vou mostrar para vocês que a gente só consegue realizar o que existe de mais bonito dentro de nós depois do contato com a sombra, que é o que Paulo traz. A gente só consegue fazer os grandes feitos
quando tem o espinho cravado na carne pelo anjo de Satanás. Esse espinho cravado na carne é a sombra. E quanto mais cravado e mais nos machucando estiver, mais humildes nós seremos. Mais servos de Deus nós seremos. E é somente quando o homem é capaz de assumir a sua infinita pequenez, é que ele vai poder realizar os grandes feitos, como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Paulo e o próprio Jesus. Então o caminho, ele não é para fora, ele não é para cima, ele é um caminho para dentro. Ele é um caminho de contato com a nossa infinita ignorância, porque é só quando nós olhamos para essa infinita pequenez é que Deus pode resplandecer dentro de nós.